Olá, boa noite. Papa adverte que vida espiritual exige combate constante. Santo Padre volta a pedir paz no mundo e reza por vítimas de terremoto e de acidente em aeroporto do Japão. Servidores do IBAMA paralisam fiscalização ambiental em todo o país e pedem reajuste salarial. Beneficiários do Bolsa Família terão gratuidade garantida à conta de acesso ao programa federal. Mobilidade urbana. São Paulo deve ganhar alternativas para o trânsito em 2024. Nossa equipe mostra o que fazer para planejar bem as finanças em casa e não extrapolar o orçamento. E Comunidade Canção Nova na expectativa para a realização de acampamentos e eventos este ano. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco presidiu hoje na Sala Paulo VI, no Vaticano, a primeira audiência geral de 2024. Mas foi a segunda catequese sobre vícios e virtudes. O Santo Padre rezou pelas vítimas do terremoto e da colisão entre dois aviões no Japão. O Papa novamente clamou pela paz no mundo. Sempre a guerra é uma sconfitta. Na primeira audiência geral do ano, o Papa pediu o fim das guerras. Preghiamo pela gente. Rezemos pela população da Palestina, de Israel, da Ucrânia e de tantos outros lugares onde há conflitos armados. Não nos esqueçamos de nossos irmãos e irmãs Rohingya, que sofrem perseguições. O Santo Padre também lembrou dos que vivenciaram o terremoto de magnitude 7,6 no Japão na noite do dia 1º e das vítimas da colisão entre dois aviões no aeroporto de Tóquio ontem. Rinnovo la mia vicinanza spirituale a quanti sono stati colpiti dal recente terremoto in Giappone. Renova minha proximidade espiritual aos familiares e socorristas. Francisco realizou a segunda reflexão do ciclo de catequeses Vícios e Virtudes. Afirmou que a vida espiritual do cristão não é pacífica, linear e isenta de desafios, mas exige um combate contínuo. O Santo Padre lembrou também que os santos não foram homens poupados da tentação. Eram pessoas bem conscientes de que as seduções do mal aparecem repetidamente para serem desmascaradas e rejeitadas. Recordou a importância do sacramento da reconciliação e de fazer um bom exame de consciência. O Papa explicou que a primeira unção que todo cristão recebe no sacramento do batismo é a catecumenal, um anúncio de que a vida é uma luta. De acordo com Francisco, o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão tem algo desconcertante. Por que Jesus se submeteu a tal rito de purificação? De que pecado precisa se arrepender? Após as perguntas, o pontífice explicou que Cristo não é pecador e nunca nos deixa sozinhos. Nei momenti più brutti, nei momenti em que nós scivoliamo sui peccati, nos momentos mais difíceis, quando escorregamos no pecado, Jesus está junto de nós para nos levantar e isso nos consola. Ao final, o Papa convidou os fiéis a olharem para si e a falar com Jesus. Senhor, eu sou pecador, mas por favor não se distancie. Esta seria uma belíssima oração a Jesus. Allontanarti da me. Grazie. De Roma para Brasília para falar sobre saúde, da nova legislação que amplia a política de prevenção e tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde. Assunto para Liana Nunes, da capital federal, que traz os detalhes. Boa noite, Liana. Exatamente, boa noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham. Olha, a Política Nacional de Controle do Câncer já está em vigor e o objetivo é reduzir a incidência da doença, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e diminuir a mortalidade. Há 2 anos, João Vitor se curou de câncer. Seu tratamento foi feito pelo SUS. Atualmente eu faço acompanhamento com um oncologista de 6 em 6 meses. No início eu precisei tirar do meu bolso para fazer toda essa questão de exames, porque o meu tratamento precisava de urgência. O cuidado integral, composto por diagnóstico, cuidados paliativos e apoio psicológico aos pacientes e seus familiares, integram ações da nova lei.
Estimativas do Instituto Nacional de Câncer prevêem a ocorrência de mais de 700 mil novos casos da doença no Brasil a cada 3 anos. Por isso, até 2025, o objetivo da nova legislação é impactar diretamente o Sistema Único de Saúde. Portanto, quando novas tecnologias em oncologia forem incorporadas, o SUS terá prazo de 180 dias para efetivar sua oferta. Desde a descoberta do câncer até o tratamento, são processos longos e doloridos, que precisam de cuidados especiais, que precisam de cuidados prioritários para que essas pessoas concluam seus tratamentos e tenham um sucesso maior na realização deles. A legislação prevê ainda a necessidade de cuidado multidisciplinar e paliativos. A lei também determina amparo integral de saúde e ênfase ao alívio da dor, incluindo aconselhamento e suporte ao luto. E já está valendo o novo teto de juros do cartão de crédito que limita a taxa extra cobrada para quem atrasar a fatura do cartão. Com isso, as instituições financeiras não podem mais cobrar um valor acima de 100% do total da dívida para pagamentos na modalidade rotativo. E o governo publicou no Diário Oficial da União o reconhecimento do estado de emergência de mais de 30 cidades em todo o país. Entre os motivos estão chuvas intensas, alagamentos e estiagem. O estado de emergência permite o envio de recursos da União como um apoio aos municípios afetados. A situação de emergência foi decretada em cidades da Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mais da metade dos municípios sofre com a estiagem. O estado da Paraíba é o mais afetado pela seca. Já na região sul do país, as fortes chuvas afetam a população. Em dezembro, 56 cidades já tinham decretado estado de emergência pelos mesmos motivos. As cidades com estado de emergência reconhecido pela Defesa Civil Nacional podem receber recursos do governo federal para ajudar a população afetada. A medida também permite a contratação de serviços e a compra de produtos sem licitação. No ano passado, mais de 1.200 municípios decretaram estado de emergência em virtude das mudanças climáticas. A intensificação do fenômeno El Niño pode explicar as variações extremas no clima. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o ano de 2024 terá ondas de calor mais intensas. A temperatura média deve subir cerca de 1,5 graus. E o El Niño, ele no Brasil, ele tem sinais bem característicos. Na região norte prevalece a diminuição das chuvas, inclusive teve como exemplo a seca no Rio Madeira, ali na região do Amazonas. E também no sul ele aumenta a quantidade de chuvas, como tivemos aí ao longo do ano, muitas chuvas na região do sul, principalmente no Rio Grande do Sul. E daqui a pouco eu volto com outras informações aqui da capital federal. Ok, até daqui a pouco. Vamos falar agora da previsão do tempo, porque enquanto alguns estados do Brasil sofrem com a estiagem, outras regiões vivenciam a realidade das chuvas. Por isso a gente vai chamar a Arielle Prado com informações da previsão. Arielle, boa noite para você. Explica para a gente essa realidade aí, por favor. Oi, Reinaldo, boa noite. Explico sim. É que a zona de convergência do Atlântico Sul, que nós falamos ontem, atua sobre o Brasil pelo menos até o próximo domingo. Até lá, áreas do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte vão continuar com fortes pancadas de chuva. As condições ainda são preocupantes no norte de Minas Gerais e também no estado do Espírito Santo. Pancadas fortes à tarde no sul de Minas, interior do Rio e de São Paulo. Céu nublado e chance de chuva a qualquer hora, com risco de temporais em Mato Grosso do Sul, também em Goiás e no Distrito Federal. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a estação do Plano Piloto em Brasília já registrou metade da chuva prevista para o mês de janeiro em apenas 2 dias. A previsão para o mês é de 206 milímetros de chuva. E amanhã Brasília fica assim, a máxima chegando aos 24 graus, 45 milímetros de chuva. A temperatura se repete na sexta-feira e com 40 milímetros de chuva. E além da zona de convergência, há previsão de baixa pressão em alto mar próximo ao Espírito Santo e sul da Bahia,
o que traz mais umidade para regiões como Porto Seguro e Ilhéus. Pancadas fortes no sul do Maranhão e Piauí, chuvas passageiras em Sergipe. E grande parte da região norte segue sem mudanças significativas em relação ao tempo. Dia instável com chuva a qualquer hora. Tempo firme em Roraima e também no norte do Amazonas. Falamos agora sobre o sul do Brasil, porque a temperatura vai variar entre 21 e 26 graus em Porto Alegre. Reinaldo, essas são as informações de hoje. Amanhã eu estou de volta. O assunto agora é mobilidade urbana. A cidade de São Paulo prevê melhora no transporte público e medidas para o trânsito em 2024. Mais de 11 milhões de pessoas se locomovem pela cidade diariamente. Vamos chamar então a Aline Mércio, na capital paulista, para falar deste tema. Boa noite, Aline. Boa noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Reinaldo, a mobilidade urbana está em pauta para este ano. São esperadas melhorias como a expansão das linhas de trens e a ampliação da faixa azul, que auxilia no trânsito de motocicletas pela cidade. Veja na reportagem de Flávio Rogério e Antônio Matos. O estado de São Paulo possui mais de 6 milhões de motocicletas, grande parte circulando pela capital paulista. Pensando em diminuir o número de acidentes envolvendo este tipo de transporte, a Prefeitura da capital, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego, pensou em uma solução. Nós chamamos associações, sindicatos de motociclistas, os nossos motociclistas da Polícia Militar, para que nos ajudasse a desenvolver uma sinalização que fosse clara e que fosse segura para os usuários. Então, as pessoas que utilizam, os motociclistas, nos ajudaram muito na composição desse projeto. A faixa azul foi implementada em janeiro de 2022, aqui na Avenida 23 de Maio, uma das mais movimentadas da capital paulista. Hoje já são quase 90 quilômetros de extensão em importantes avenidas da capital. A expectativa da Prefeitura é chegar a mais de 200 quilômetros até o fim deste ano. Você abre um espaço em que o motociclista fica muito mais visível para o motorista. Então, quando todos os usuários, motociclistas ou motoristas, fazem uso da seta para mudança de faixa, a visibilidade de ambos fica muito mais clara. Então, isso é um dos fatores que faz essa redução dos acidentes. Outro meio de transporte utilizado por milhões de paulistanos diariamente são os trens do metrô e da CPTM. A estação Varginha será inaugurada no primeiro semestre deste ano, no extremo sul da capital, e deve receber mais de 50 mil passageiros todos os dias, segundo a CPTM. O metrô também informou que existem obras de ampliação da rede em andamento. O transporte sobre trilhos ele exige um investimento maior, mas o retorno dele é melhor porque é ele o modo que leva mais gente sendo transportada pela velocidade, pela estrutura, né, do transporte sobre trilhos. Tudo isso agiliza, né, o atendimento à demanda. Então, realmente é o modo de transporte mais eficaz de todos. Para a Meli, os governantes precisam investir na qualidade das vias, dos transportes públicos e em meios mais sustentáveis. Investir numa rede cicloviária bastante robusta, que ela oferece segurança para o nosso ciclista, né? E para as pessoas que caminham, uma boa rede de calçadas, né? O poder público ele sempre esquece da mobilidade ativa. A gente falou de mobilidade, olha só, a partir deste mês, os carros elétricos, híbridos e híbridos plug-in comprados no exterior voltam a pagar imposto de importação. As taxas serão gradualmente reparadas, até chegarem a 35% em julho de 2026. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a medida deve contribuir com a indústria nacional para desenvolver a cadeia produtiva do setor e acelerar a redução de gás carbônico.
A tabela de recomposição das porcentagens para carros elétricos varia de 10% a 35%, de janeiro de 2024 a julho de 2026. Para os híbridos, a tarifa varia entre 12% e 35%, também de janeiro de 2024 a julho de 2026. Os mesmos valores e períodos são aplicados para os carros plug-in comprados fora do país. Em relação às cotas para a dispensa do imposto, o Ministério divulgou que os valores são temporários e têm o objetivo de preservar o atendimento a novos importadores enquanto a indústria nacional de veículos elétricos se desenvolve. De São Paulo, Natália Cassiano para o Canção Nova Notícias. Nesta semana, o governo publicou no Diário Oficial da União sobre as novas regras de administração e pagamento de cartões do Bolsa Família e atribuiu à Caixa Econômica Federal a responsabilidade por garantir a gratuidade na abertura e manutenção da conta que dá acesso ao benefício. A Caixa também deve assegurar o fornecimento do cartão de banco, consulta de saldo bancário, acesso aos saques e ao calendário de pagamento do Bolsa Família. As ouvidorias do Ministério do Desenvolvimento Social e da Caixa Econômica Federal são os canais estabelecidos para reclamação e denúncias sobre as novas regras. A participação de São Paulo fica por aqui. Amanhã, a partir de 9h30 da manhã, voltaremos com outras notícias direto aqui da capital paulista. Boa noite a todos. Reinaldo, volto com você na Central de Jornalismo. Obrigado, boa noite para você, viu, Aline? Olha, milhares de pessoas idosas sofrem golpes bancários diariamente em todo o país. Em Sergipe, uma lei estadual deverá prevenir a prática criminosa contra os idosos na contratação de empréstimos e operações de crédito. Nos 5 primeiros meses do ano passado, a porcentagem de golpes financeiros e materiais contra idosos no Brasil aumentou mais de 70% em comparação com o mesmo período de 2022. Este aposentado ficou surpreso ao conferir o extrato bancário e perceber um desconto que não tinha autorizado. Conto de R$45, sem autorizar. E o INSS autorizou. Por quê? Eu queria saber por quê. Porque autorizou. Eu não autorizei. Com o objetivo de prevenir esta prática, o projeto de lei sancionado em Sergipe torna obrigatória a assinatura de pessoas idosas ou a adoção de medidas de segurança na contratação de empréstimos consignados e outras operações de créditos. Apesar de ser uma lei bem pequena, ela tem basicamente 6 artigos, ela é rica no seu conteúdo, uma vez que os critérios de segurança para a pessoa idosa, eles são eficientes, eficazes. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o golpe financeiro é o mais frequente entre os idosos. A fraude acontece quando o criminoso consegue informações sigilosas para fazer empréstimos bancários. É uma agressão realmente, é uma agressão financeira, comparado com tanta gravidade quanto a agressão física. A pessoa idosa que sofre essa agressão financeira, ela também tem abalos psicológicos, sofrendo consequentemente agressões de caráter emocional. A advogada orienta e alerta sobre a prevenção contra golpes. Diz que sim, é um mecanismo eficiente também de denúncia. Caso observe a pessoa idosa que tenha um desconto equivocado nos seus benefícios, busca imediatamente o seu gerente, acompanhado de alguém de confiança. Não é interessante que a pessoa idosa vá sozinha às instituições bancárias, porque lá também eles podem sofrer uma outra agressão, sendo colhidas informações que não deveriam. O Canção Nova Notícias está de volta para falar agora sobre o meio ambiente, porque o garimpo ilegal na Amazônia segue invadindo terras indígenas e destruindo a floresta. Liana Nunes, em Brasília, está de volta com as informações. Liana. É isso, Reinaldo. Garimpo que causa danos irreparáveis à natureza. Uma ação da Polícia Federal aliada ao IBAMA tenta erradicar a prática criminosa. A mineração ilegal de ouro na Amazônia brasileira se espalhou por terras indígenas e áreas de conservação protegidas pelo governo. Para combater a exploração criminosa, a operação da Polícia Federal com a agência do IBAMA para a Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, desmanchou acampamentos, destruiu equipamentos e prendeu garimpeiros ilegais no meio da floresta. Acabamos de lograr isso, contamos aqui escavadeira hidráulica,
vários barracos, 4 mil litros de óleo diesel no interior aqui da unidade, 3 motores estacionários para a Estação Legal do Minério. Encontramos também mais de 1 quilo de mercúrio. Erradicar a mineração ilegal e acabar com o desmatamento até 2030 é uma das metas. Os mineiros presos haviam cortado áreas de floresta e cavaram dezenas de lagoas para dragar o ouro separado da areia pelo mercúrio, que envenena os peixes dos rios. Mapeadas, a gente tem aqui mais de 20 garimpos ativos aqui dentro e mais de 11 pistas de pouso de avião clandestino. Do helicóptero, os agentes do ICMBio dispararam contra mineiros que escapavam em barcos a vapor. Sai do barco! Os agentes explodiram barris de óleo, diesel e incendiaram escavadeiras para que não pudessem ser usadas novamente. Dados do IBAMA revelam que mais de R$1 bilhão e 100 mil em bens e maquinários foram apreendidos ou destruídos nas 7 maiores operações contra o garimpo ilegal realizadas no ano passado. Brasil e Colômbia são os países com maior biodiversidade do planeta. As áreas terrestres cobertas pela floresta amazônica são, de acordo com cientistas de todo o mundo, vitais para abrandar as alterações climáticas, já que a floresta absorve as enormes quantidades de gases de efeito estufa produzidos. Olha, e ações como esta que vamos falar agora podem afetar inclusive o combate ao garimpo e aos incêndios florestais na Amazônia. É que os servidores do IBAMA paralisaram as ações de fiscalização no país em protesto contra as condições de trabalho e pedem reajuste salarial. O governo diz que abriu negociação para impedir a greve. Os mais de 1.700 servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, informaram a suspensão das atividades de fiscalização ambiental. Os servidores reclamam da falta de resposta do governo ao plano de reestruturação da carreira e do baixo reajuste salarial. O governo aumentou os salários em 9% para todo o funcionalismo público. A decisão vai afetar as ações de combate aos incêndios florestais, vistorias e as operações em terras indígenas na Amazônia. Os Ministérios do Meio Ambiente e da Gestão informaram que abriram os canais de negociação com a categoria e o debate sobre o reajuste salarial ainda em 2024. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. E nós ficamos por aqui. Boa noite a todos. Reinaldo. Boa noite, bom descanso, viu, Liana? Obrigado. Olha, todo início de ano, um dos assuntos bem comentados é o IPVA. As escalas de pagamento deste imposto em 2024 já estão disponíveis em boa parte do país. 2024 está começando e já com diversos impostos que os cidadãos terão de pagar. Para quem tem veículo, o IPVA já é esperado. É um mês de muitos gastos, principalmente com o IPVA. Porque além do IPVA, tem a taxa de licenciamento e o seguro. Janeiro é um mês cheio de contas, né? Com certeza a gente tem que estar preparado já para esse gasto. Eu acho que o cidadão tem que procurar planejar em primeiro lugar, né? Procurar colocar a mão onde o braço alcança. Nos 2 últimos anos, a escala de pagamento do IPVA em Minas Gerais começou a valer em março. Em 2024, o condutor precisa ficar atento, pois o imposto volta a ser cobrado neste mês. Nos últimos 2 anos, né, no pós-pandemia, o governo de Minas, sensibilizado aí pelos efeitos econômicos causados pela pandemia, optou, né, proporcionou esse adiamento, né, da escala de pagamento para março, abril e maio. Mas esse ano, né, voltou então o que sempre foi. No estado, o pagamento da primeira parcela ou cota única começa no dia 15 para veículos com placas de final 1 e 2. Em relação a 2023, o valor do imposto teve queda em torno de 3,3%. A alíquota ela varia, né, de 1 a 4% sobre o valor venal, né, do veículo. E quem faz esse levantamento para a gente, né, é a FIP. Então, ou seja, a FIP identificou, né, no seu levantamento realizado em outubro que os veículos tiveram uma redução média de 3,37% em comparação ao ano de 2022. Em outros estados, o IPVA também está mais em conta. Em São Paulo, a queda é de 4%. No Rio de Janeiro, redução média superior a 4%. Na Bahia, mais de 2,5%. Na maior parte dos estados, quem paga a cota única tem desconto. Mas atenção, porque no ano passado, criminosos aplicaram golpes oferecendo descontos de até
30% no valor do imposto. Vale reforçar que a Secretaria de Fazenda não encaminha boletos, né, guias para pagamento, não encaminha SMS com links, não tem nenhum tipo de comunicação encaminhando links, né, no WhatsApp, ou seja, a gente tem somente, né, o acesso na página da internet, né, no www.fazenda.mg.gov.br, lá tem um link específico, já tem um banner IPVA e ali é um ambiente seguro para consultar, gerar o boleto e pagar. Olha, e já está valendo nesta semana o reajuste das tarifas do transporte intermunicipal. A medida surpreendeu os consumidores. Início de ano com novidades para os usuários do transporte público. Muita gente se surpreendeu. Porque eu cheguei com um valor e era outro. Por sorte, eu tinha umas moedinhas na carteira. Regiões metropolitanas de São Paulo e mais 5 do estado sofreram com reajuste nas tarifas do transporte intermunicipal. De Jacareí a São José dos Campos, no Vale do Paraíba, o valor da tarifa passa de R$ 5,05 para R$ 5,75. Para quem vai para o litoral norte paulista, o reajuste foi de 80 centavos. Já na Baixada Santista, o preço de R$ 4,90 passa a ser R$ 5,55. Isso daí prejudica bastante a gente, né? Porque a gente tem um desconto, né, em folha, só que a gente tem que meio que subsidiar, né? Alguma parte a gente mesmo que paga. Em comunicado à imprensa, a empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo justifica que o percentual de reajuste médio nas linhas intermunicipais é de 13%, inferior à inflação de 28% acumulada desde janeiro de 2020. A empresa também revela que as tarifas variam de acordo com a região, trajeto percorrido e o tipo de serviço prestado. Para os passageiros... Afetou meu bolso, não gostei não. Pra mim tinha que pensar mais no povo, né? Porque é um que bastante usa bastante esse ônibus. É muita gente. Há pouco falamos do IPVA e seguimos no fluxo econômico porque são muitos os compromissos das famílias no mês de janeiro, né? IPTU, material escolar e por aí vai. Bom, portanto, dar atenção ao planejamento para não extrapolar o orçamento é importante. Como que a senhora se organizou para começar esse ano? Ai, moço, eu me organizei bem, gastei muito pouco para não poder ficar devendo. Consciência e organização econômica. Disciplina de família. Janeiro emplacou seu terceiro dia. Junto com ele, surgem responsabilidades. Eu recebi 13º, recebi férias, então eu guardei para as minhas contas mesmo. Nas mãos, o peso das despesas do mês. Graças a Deus está dando para pagar tudo. Mesmo em queda pelo 5º mês consecutivo, o endividamento das famílias brasileiras permanece alto. 76,6% tem dívidas a vencer no cartão de crédito, cheque especial, pré-datado, carnês de loja, crédito consignado, prestações de carro, casa. É tanta coisa. Para organizar tudo isso, o primeiro passo é colocando no papel, ou melhor, em uma planilha. Portanto, adotar alguns hábitos básicos. É normal que as pessoas possam considerar que dentro de uma casa, por exemplo, haja pelo menos 4 grupos de gastos que devem ser acompanhados a partir de uma planilha de Excel. Na primeira coluna, descreva as despesas fixas, colocando o salário no topo e subtraindo cada custo. Logo em seguida, faça a segunda e as demais colunas referente a cada mês do ano. Ao relacionarem com a renda que estão auferindo, seja de salário ou de outras fontes, poderão verificar qual é o grupo que está pesando mais no seu orçamento e, portanto, começar a adotar medidas, atitudes, de modo que essas atitudes se tornem um costume. Todo esse arranjo financeiro já ajudou Luciano de São Paulo a sair do sufoco. Hoje ele aproveita as férias no interior do estado. Eu precisei me organizar, colocar as coisas em ordem, deixar tudo planilhado. Aí depois que eu coloquei em ordem, graças a Deus eu não precisei mais. A partir de hoje, o novo limite de juros do cartão de crédito começa a valer. Com a nova regra, os juros não podem ultrapassar 100% do valor da dívida original. A modalidade é o maior fator de endividamento das famílias. Hoje é um gasto considerado essencial para as famílias brasileiras. E ele é o principal vilão ainda na inadimplência. O cartão de crédito deve ser usado com parcimônia e com consciência.
Eu acho que a pessoa tem que repensar um pouquinho no cartão, porque o cartão é uma coisa muito fácil de gastar, né? Vai lá, é fácil, vai lá gastando e depois perde o controle. E não deixar que a solução se torne dor de cabeça. Como é necessário e importante cuidar das finanças em casa, né? Olha, a gente fala agora da divulgação de iniciativas, das ações da Inspiração Católica que valorizam a vida, promovem a esperança. São propostas que diferenciam a Canção Nova dos demais meios de comunicação, com certeza. E quando você contribui com a Canção Nova, ajuda a impulsionar a evangelização que vai transformando aos poucos a vida de tantas famílias, de milhões de famílias pelo Brasil. Vejam só, nós estamos com 8% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse início de ano. Conheça a obra Canção Nova, vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça parte desta família ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com, porque vai fazer uma diferença tremenda. Obrigado por seu comprometimento com esta obra. Olha, a comunidade Canção Nova se prepara para as atividades de 2024, com a missão de levar a palavra de Deus por todo o território nacional. É o que você vê agora na reportagem de Alan Toledo e Genilson Passetti. Em 2023, mais de 1 milhão de fiéis passaram pela Chácara Santa Cruz para participar dos acampamentos de oração. Experiência marcante na vida da Clara. Ela aproveita cada momento para viver o encontro pessoal com Deus. Cada acampamento tem uma característica diferente, tem um público diferente, né? Mas todos eles têm um fim, né? Que é a evangelização, né? Que é levar Deus para as pessoas, né? E a Canção Nova faz isso muito bem. Durante todo o ano, a Canção Nova promove acampamentos que transformam a vida de fiéis e peregrinos de todo o Brasil. São carismas que se encontram para evangelizar, comunicar Jesus e a vida nova que ele traz. É só quem está aqui mesmo, né, que vivencia os momentos, né, que pode valorizar e que pode sentir realmente o que é isso, o que é a Canção Nova. 2024 já começou a ser desenhado já em março de 2023, então a equipe ela trabalha ali constantemente de domingo a domingo, já projetando toda a logística, a expectativa, a acolhida, os participantes, os pregadores, então é bastante trabalho para acolher bem o povo de Deus. Em 2024, a novidade fica por conta da participação de Frei Gilson. O religioso estará mensalmente nos acampamentos, trazendo a palavra de Deus. Eu vou pregar a maior parte do retiro. Então, mas é claro que eu vou ter alguns convidados comigo. Então vão ter outros pregadores. Eu vou trazer sempre gente muito boa para estar do meu lado, tá? Bispos, sacerdotes, pregadores, ministros de música. Então se prepare. Então a gente não vai estar, a gente vai estar com um time muito bom, um time muito legal. O coração se enche de expectativa e gratidão para que em 2024 a Canção Nova continue levando a missão de evangelizar adiante. É uma alegria muito grande ao coração, né? É uma realização também no ser missionário, poder ver o nosso trabalho dando frutos e levando a palavra de Deus a tantos corações, né? Eu sempre digo que não há honra maior do que servir a Deus. Então, toda vez que a gente vê essa chácara cheia, o coração fica transbordando de alegria e gratidão a Deus por ter nos separado, né? Por ter também me escolhido neste tempo para estar aí cuidando dos eventos da Canção Nova. Serão muitos os eventos da Canção Nova em 2024 e a Canção Nova já faz o convite para que você venha para cá, participar de acampamentos e eventos especiais, voltados também para a família. E assim a gente encerra a edição de hoje, do Canção Nova Notícias. Assista em instantes, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa ao vivo, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. É o Clube da Evangelização. A missa do Clube da Evangelização. Amanhã a gente se vê novamente. Boa noite. Paz para você.